De verdade, galera, bora falar grande verdade aqui. Tá difícil não ficar empolgado com esse São Paulo. Mais uma vitória, a quinta vitória seguida do São Paulo com o Hernan Crespo. E tem um detalhe importante, é a primeira vez desde 2022, comecinho de 2022, março, que o São Paulo consegue esse feito. 5 vitórias seguidas, cara. E são 5 vitórias não no momento, tá ali no Paulista, jogando contra clubes de menor expressão, que já é difícil, né? Não à toa, a última vez tinha sido há 3 anos. Não, cara, era o momento mais pauleira da temporada. E já tem Libertadores também, claro, que aí o bicho pega. Só que pra prestar atenção. São Paulo ganhando fora de casa, São Paulo ganhando em casa, São Paulo jogando bem, convencendo, jogadores jogando bola. Então tem muitas coisas assim que estão me deixando animado no São Paulo. Bora falar um pouco sobre essa vitória, tá? Tricolor 2-1 no Inter, né? Inter 1, São Paulo 2, que o jogo foi lá no Beira-Rio. O Inter é um time que tá num momento difícil, claro, um momento mais delicado ali com o Roger. Só que, cara, o São Paulo vinha passando por isso com o Zubeldia. Vocês lembram, claro, antes da parada o São Paulo era uma incógnita, São Paulo, cara, não tava legal, muito pelo contrário, o São Paulo tava jogando bem, não tava conseguindo resultado, nada. Agora é outra coisa, é um São Paulo jogando bem, um São Paulo que tem jogada, um São Paulo que tem triangulação, um São Paulo que tem Ferrarese jogando muita bola, que tem Arboleda jogando muita bola, zagueiro artilheiro, que tem Bobadilla jogando muita bola, Marcos Antônio jogando muita bola. Cara, é um time que realmente assim é pra ficar animado. É pra ficar animado. Uma vitória fora de casa contra o Internacional, mais uma no Brasileiro, mais uma vez, né? São Paulo nesse momento agora tem Copa do Brasil, agora volta semana que vem, ganhou o primeiro jogo, Brasileiro e Libertadores. É pauleira. E o Crespo tá sabendo mesclar o elenco também. Hoje ele tinha 9 desfalques, né? Então o cara tá sabendo mesclar o elenco, tá sabendo dar oportunidade pra caras que não tinham oportunidade. Fiquei feliz pra caramba quando eu vi o Luan entrando hoje. O Luan é um cara que, claro, passou por momentos difíceis, pequeno corte porque eu tive que tossir. Mas o Luan é o cara que agora tendo mais oportunidade, tendo com o Zubeldia, é bacana, cara. O Zubeldia pega aí um jovem jogador desacreditado lá no São Paulo, tava ali afastado, vai dando minutagem também. Bacana, hoje colocou o Ferreirão, o Lucas Ferreira pra jogar também. Bacana, então, cara, são muitos pontos positivos do trabalho do Crespo, muitos pontos positivos. O jogo de hoje, o São Paulo abriu 2-0 lá, depois teve um pênaltizinho bem mandrake pro Inter. Abrir 2-0 contra o Inter fora de casa, tendo uma decisão na quarta-feira, na Copa do Brasil. Cara, não é fácil, não é fácil. E o São Paulo tá convencendo. São muitos pontos bacanas aí no trabalho do Crespo. Me agrada muito, tá? O estilo dele. Hoje foi um jogo que, você para pra ver os 2 gols do São Paulo, os 2 saem de bolas paradas, né? O primeiro gol, muita gente talvez não tenha percebido, mas é uma jogada treinada do São Paulo. Jogada treinada. Você vê que o André Silva, ele puxa a marcação ali, abre espaço, a Arboleda sobe no meio de 3 caras. E põe pra dentro. A Arboleda que é um cara que merece o respeito de todo mundo, né? Na minha opinião, nesse time de São Paulo aí o cara tá 7 anos no São Paulo, mas ele vestiu a camisa do Palmeiras. Irmão, já foi daí passado, é um cara que sempre respeitou muito São Paulo, um cara que sempre jogou muita bola ali na zaga, essencial pro São Paulo. E o segundo gol também tem uma participação essencial do Ferrarese, que é um cara que tá jogando muito, e do cara do São Paulo no ano, que é o Luciano, né? O Luciano ali, ele dá o passe também pra trás, também na minha opinião, né? Aí eu posso estar errado, mas uma jogada que pode ter sido treinada, essa bola mais baixa no primeiro pau. E o golaço do Bobadilla, que é outro cara que, desacreditado também, agora com o Crespo tá jogando muita bola. Muita bola. Então o time do São Paulo sabendo reagir a esse momento importante da temporada, esse momento de decisão. O Crespo fazendo o time jogar bola, dando oportunidade para alguns jogadores, como eu falei, que não vinham tendo oportunidade, sabendo girar o elenco. São muitos pontos positivos, cara. Um cara que realmente chegou e é fácil de ver outro São Paulo. Eu vejo outro São Paulo em campo hoje. Totalmente outro São Paulo. São Paulo que joga bola, convence, que, como eu falei, tem jogada, tem triangulação, jogadores jogando bola, dá pra ver que as coisas estão acontecendo no São Paulo. Pra quem falava que, não, mas o elenco do São Paulo é o pior elenco dos últimos anos, esquece, irmão. Esquece, papo furado. Mas o Zubeldia tava tirando leite de pedra, esquece também, cara. Esquece. O São Paulo tem... Para pra ver os 11 do São Paulo, é ruim. E o elenco tem jogadores, cara, o time de São Paulo é bom, cara. O time de São Paulo é bom. E, mas tá sem o Lucas, tá sem o Oscar. Claro que fazem muita falta. Só que tá aí. Era essa a minha crítica ao Zubeldia. Tem que ter um treinador que saiba explorar do seu time quando não tem os caras também. E olha o Crespo que ele tá fazendo. É um São Paulo sem Lucas, sem Oscar, sem Caleri. Hoje tava sem o Ferreirinha. São Paulo jogando bola, cara. Não é que tá só ganhando gol ali na sorte no finalzinho. Não, cara. São Paulo tá jogando bola. Os jogadores que, sem muita mídia também, estão jogando bola. E, na minha opinião, isso é mérito total do treinador. E era essa a cobrança. O treinador tem que fazer o time jogar mais. E o Crespo tá fazendo o São Paulo jogar bola, tá bom? Amanhã tem mais um vídeo fazendo... Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés.
garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Casão, daqui a pouco a gente vai falar mais de Corinthians e Palmeiras. Eu queria começar aproveitando esse gancho do Trajano do jogo do São Paulo, que realmente não foi um bom jogo, mas para o São Paulo um jogo importante. 5ª vitória seguida. O São Paulo não conseguia a 5ª vitória seguida desde o Paulistão 2022. Olha isso, impressionante esse dado. E aí eu pergunto para você, Casão, se o Crespo é quem está fazendo o melhor trabalho em São Paulo hoje. Boa noite, Domitila, mestre Trajano, Musetti. Assim, eu acho o seguinte, o Crespo é um ótimo treinador. Eu sempre gostei do Crespo como treinador. Ele fez um ótimo trabalho no São Paulo da outra vez e está fazendo de novo. Agora, o tempo dele é curto, né? Você vai comparar o trabalho dele com o do Dorival, com o do Abel. O melhor trabalho do Brasil é o do Abel. Sempre, faz 5 anos que ele está lá e ganhou todos os títulos que se pode pensar. Não dá para comparar o Crespo, que está aí há 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo, um tempo muito curto. O mérito do Crespo é ressuscitar, recuperar o resultado do São Paulo. Melhorar o ambiente do São Paulo, dar chance, assim, acender a chance de todos os jogadores que estavam no elenco. Então ele conta com todo mundo que entra joga do jeito que não estava jogando antes com os do Beldia, mas não era culpa dos do Beldia, é que dá um desgaste mesmo, as coisas não começam a não acontecer, o jogador começa a não acreditar tanto naquilo que o treinador fala. O Crespo está a fase do Crespo é a seguinte, é a fase que os jogadores acreditam em tudo que ele fala, por isso está dando certo, mas como os campeonatos do Brasil são difíceis, Libertadores é difícil, Copa do Brasil também, daqui um pouco o São Paulo começa a perder também. E as coisas começam a não andar legal. E aí começa a ter aqueles problemas dos jogadores também alguns começarem a falar, pô, será que tá dando certo, não tá? Esse é o meio do futebol. Já tem muitas mensagens chegando, como o do Eric Noda, que está aqui no set, muito animado, falando, meu tricolor está ganhando inacreditavelmente. Eu era time Zuba, mas realmente com o Crespo está no modo on fire. Muitos corações aqui, tricolores. O torcedor, obviamente, está muito empolgado, Musetti, mas e aí? É para isso mesmo? Os resultados falam por si só. Boa noite, Domi, Casão, Trajano. É zero um futebol vistoso, assim. O jogo de hoje, o jogo contra o Juventude, é um time que se defende bem, que tem a bola parada forte. O Luciano cresceu, assim como o Bobadilha, Marcos Antônio. Me parece que essa segurança que o Trajano citou do Crespo à beira do campo também transmite aos jogadores. O Beldia é um cara que estava sempre fora, mexendo muito, muito instável. O Crespo passou essa segurança, essa tranquilidade, vão marcar primeiro, depois jogar. É um time bem treinado defensivamente e que chega bem no contra-ataque, em bola parada e foi construindo pontos. Os jogadores estão mais confiantes. Então o Sabino, que vinha sendo muito criticado, fez um jogo seguro. O Cedric, a mesma coisa. Então os jogadores sabem suas funções, quem entra bem, como disse o Casão. Então o futebol não empolga muito, mas 5 vitórias seguidas não tem como falar para o torcedor não se empolgar. Trajano, o Crespo não tem, né, essa característica de fazer um futebol super vistoso, mas esse número de vitórias consecutivas, algo que o São Paulo não conseguia desde o Paulistão 2022, impressiona e anima. Não, e uma coisa curiosa é que durante muito tempo, quando o São Paulo não conseguia resultados, recentemente, estou falando uma coisa de ontem, ficava aquela história, todo mundo no departamento médico, era um chororô danado, todo mundo contundido no São Paulo, o elenco é curto, o Lucas e o Oscar vão voltar rapidamente, quando é que volta? Isso aí foi por água abaixo. Eu não vejo comentar agora quando é que o Lucas e o Oscar vão voltar, que o departamento médico está cheio de gente, que o elenco é curto. Pelo contrário, estão aparecendo até jogadores novos aí, que não eram utilizados, tipo o Luan. O Luan está lá no São Paulo há 200 anos, não era utilizado. Está entrando agora aos poucos. Esse menino Lucas também ter menino de novinho entrando. Quer dizer,
É um outro ambiente, mas eu concordo com o Casão. O futebol é uma gangorra. O futebol é isso aí. Tá dando tudo, quando tá tudo certo, aquela frase sensacional, dá tudo certo. Quando começa a dar errado, dá tudo errado. Aí não tem muita explicação. Aquele jogador que tá fazendo gol toda hora, que acerta chute de fora da área, de dentro da área, faz gol olímpico, não sei o que, de repente não consegue chutar uma bola pro gol. Então, o São Paulo tem que aproveitar o torcedor. Ao contrário do torcedor do Inter, que não vai ao estádio, o torcedor do São Paulo está indo. Como já estava indo há pouco tempo atrás. E prestigiando o time. São Paulo tem que comemorar. 5 vitórias, é legal. Mas não quer dizer que está jogando. O futebol vistoso também, ninguém está jogando. Ninguém está apresentando. O pessoal está mostrando resultado. E vamos tocando o barco assim. São Paulo está legal. Agora, onde isso vai, até onde isso vai, não sei. Ô, Casão, eu tô sendo criticado aqui que eu falei que o Crespo não tem um futebol vistoso. O Luiz, Canela Júnior, muito bom, mandou aqui, ó, não tem futebol vistoso? Como assim? O São Paulo tá jogando o melhor futebol do Brasil atualmente? Que história é essa? Não, exagero, hein? Não, o melhor futebol do Brasil não tá. Mas que tá mais solto, tá. É um futebol mais leve do que estava jogando nos últimos jogos do meu dia. O futebol que o São Paulo apresenta com o Crespo é um futebol mais leve, um futebol mais objetivo, tá mais agressivo, tanto que vem vencendo, né? Antes o São Paulo sofria para fazer gols. Agora ele faz gols, consegue fazer gols em casa e fora de casa, né? Eu acho que o futebol, assim, vistoso é aquele futebol que a gente enche os nossos olhos, né? O PSG nos melhores jogos, o Chelsea na final da Copa do Mundo lá de clubes, enfim, esses jogos assim, esses times assim, você fala, pô, futebol vistoso, futebol gostoso de ver. Eu acho que o futebol vistoso do Brasil é o Cruzeiro. O Cruzeiro teve 3, 4 jogos que deu uma encrespada no negócio, mas antes desses 4 jogos estava jogando demais e hoje, contra o Botafogo, de novo, jogou muito bem. Então, um futebol muito agradável de ver, um futebol vistoso, um futebol que enche os olhos, pelo padrão do futebol brasileiro, eu acho que nesse momento é o Cruzeiro, sabe? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Concordo com você. No caso, o Flamengo que tem um brasileiro como prioridade também. Aliás, hoje os jogos, né? Jogos das 6h30. Flamengo no segundo tempo. Bom, o jogo das 4 não foi bom, o jogo das 7 hoje foi quebrado, né? O jogo das 7h30 não foi bom. Aí por vários motivos, né? Você citou aqui vários a questão dos reservas e tal. O jogo agora do São Paulo também não foi um grande jogo. Realmente a gente sente falta e realmente, você levantou um ponto importante, pode falar daqui a pouco. A perspectiva não é das melhores, porque realmente as competições não param. Vai até a semana de Copa do Brasil, na outra semana já tem Libertadores com Sula, na outra semana é a volta, aí na outra já tem a Copa do Brasil. Realmente, a perspectiva não é nada boa. Mas a perspectiva do São Paulo melhorou, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. E melhorou demais, né? A gente discutia tempos atrás aqui se valia a pena ou não substituir o Subeldia. A equipe parecia ter chegado num ponto em que ela não se desenvolvia mais. E a gente sempre olhava para as limitações do São Paulo. E a troca existe. Existe sempre, existiu no caso do São Paulo. Mas é indiscutível que o Crespo conseguiu, pelo menos nessa primeira abordagem, com todos os problemas que todos têm, ele conseguiu, hoje menos, né? Mas ele trouxe o Luciano de volta para o jogo. A gente conversava antes do Bobadilha. Você tem personagens que estavam ali esquecidos, jogadores que conseguem melhorar o rendimento, apesar de todos os problemas do São Paulo. Né? São Paulo continua sem Caleri, Lucas e Oscar. Isso faz diferença, mas demais. E ele tem que se virar, não adianta ficar só na lamentação. E o treinador faz o quê? Ele tenta dar um jeito. E o São Paulo vem para mais uma vitória fora de casa, muito boa. O placar é bom. E eu tô com o Pedro, né? Assim, não foi um final de semana legal. E mesmo aqueles que foram, por exemplo, o Flamengo foi com os titulares, também não foi legal. E alguns com os reservas. E o segundo tempo, me parece que o Flamengo paga uma conta também de... Ficou apático, né? E equipe, muitos foram mexendo muito para poder suportar aí o que vem pela frente, principalmente quem está em Copa do Brasil e Libertadores da América, vai ter uma agenda pesada. É o caso do Internacional. O Inter tem
um ponto em casa nos últimos 3 jogos. Foi empate diante do Vasco, com o primeiro tempo que o Inter não existiu e quase que ele... o Vasco teve uma expulsão, quase que... O Léo Jardim, né? Sim. Quase que o Vasco sai com a vitória também. Aí seriam 3 derrotas na sequência, o que pesa muito, porque o que vem pela frente para o Internacional é algo muito mais pesado do que ele suportou até agora. Vem um jogo da volta contra o Fluminense, que ganhou 2-1 no Beira-Rio. A missão de permanecer na Copa do Brasil tem que ir para um resultado de vitória boa fora de casa. Depois ele tem o Bragantino fora de casa, o Red Bull que está precisando também de um momento, de um alento, porque está em baixa no campeonato. Aí vem o Flamengo pela Libertadores da América. Então, se não tá bom agora, vai ficar pior. E aí você sabe como é que as coisas funcionam no futebol. Hoje um público pequeno, frio, muitas vaias, meio que fica aquela coisa em torno do Inter, mas não é só o Inter, é que o jogo acabou agora. Sim. Então nós estamos focando nesse, mas também não foi uma grande partida. O São Paulo foi chutar gol pela primeira vez depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Também não foi assim, uma coisa espetacular. Mas foi eficiente. Mas né? ele ele foi ali. Acho que o Birner toca num ponto importante, né, Jean? É um São Paulo que está tendo eficiência. Quando teve que fazer. Né? Quando teve aquela vitória sobre o Corinthians que foi com sobra. Isso é mérito, hein, né? William? Sim, claro. Tem gente que cria um tempo inteiro, um jogo inteiro, e a gente chega aqui e sim, tá o problema desse time é botar a bola pra dentro. Exatamente. A gente vai falar de um time daqui a pouco que tem muito mais peças, muito mais opções, é melhor que o São Paulo, que é o Flamengo, e que está faltando eficiência em muitos casos. Né? Em muitos momentos está faltando essa eficiência para o Flamengo. Para o São Paulo, acho que é uma palavra que o Birner usou aqui que é bem correta, é eficiência, né? São Paulo está sendo eficiente porque a gente sabe as dificuldades para juntar esse time todo aí em frangalhos aí por causa de lesões e tudo, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, eu acho que assim, e a eficiência, evidentemente, ela tem a ver também com um nível de concentração, de dedicação grande nos jogos. A diferença hoje, para mim, foi o São Paulo errou menos. O São Paulo, assim, o Internacional falha feio nos 2 lances de gol, né? Então, o Arboleda, ele cabeceia com 5 jogadores do Internacional ali a cerca de 1 metro ou menos dele. O Internacional depois no segundo, o São Paulo no segundo lance também tem jogadores com uma liberdade muito grande ali, o Luciano para desviar e depois o Bobadilha para participar da jogada e para finalizar, para fazer o gol. São liberdades que o São Paulo não concede aos seus adversários e não tem concedido. Então é um time sempre muito ligado, é um time sempre... Hoje acho que teve uma falha ali do Bobadilha no primeiro tempo, que ele acabou permitindo ali uma chegada do Inter. De resto... Antes do gol. Isso, antes do gol. O Inter não faz. Exatamente. Então assim, ok, o Inter não aproveitou a chance, talvez na única falha do São Paulo no jogo, e o São Paulo não falhou mais. E aí num jogo como esse, eu concordo plenamente com a análise do Birner, foi um jogo muito parelho, muito igual, e aí o Roger pode até vir usar os números, porque é impressionante, eu fui até conferir, né? Nos últimos 3 jogos, esses 3 jogos em que ele consegue 2 derrotas e 1 empate, o Inter, ele finalizou mais a gol nos 3, ele teve mais expectativa de gol, mas assim, ele falha muito também. E quando o adversário não falha, você vai ter dificuldade de chegar, porque o Inter hoje não é um time que consiga produzir, que consiga criar. Hoje também, para mim, com uma decisão discutível do Roger, essa priorização de Copa do Brasil, ainda mais depois que você perde um jogo em casa e você poupa jogadores no Campeonato Brasileiro precisando se recuperar, porque o Inter é isso. A gente sabia que se o Inter perdesse hoje mais uma vez, a reação da torcida ia ser a que foi durante o jogo, ia ser a que foi ao final do jogo. Então, acho que, acima de tudo, o Inter precisava pensar no jogo de hoje. O Inter é aquele time que precisa mesmo pensar jogo a jogo. Não adianta ficar, ainda mais que você perdeu o jogo de ida na Copa do Brasil. Então, poupar, escalar um time misto como o Internacional fez hoje, eu, neste caso, discordo. Acho que a gente vai poder discutir isso para quase todos os times, né? Tem muita gente, inclusive, discutindo, o Flamengo colocou os titulares, poupou Arrascaeta e Jorginho e não conseguiu vencer o Ceará. Ok, vai acontecer, mas aí você discute este caso especificamente. Só que a gente parte do pressuposto que qualquer time com a sua equipe mais forte tem mais chances de ter um melhor resultado. Claro. Dito isso, quer dizer, escolhas do Inter à parte, é impressionante o começo do Crespo, cara. A gente tá falando, ele já conquistou, como disse o Pedro, mais pontos do que o Zubeldia, só que ele tem a metade de jogos do Zubeldia.
Ele tem 6 partidas no Campeonato Brasileiro, conquistou 13 pontos, e o Zubeldia, né, tinha 12 partidas com 12 pontos. Então, é uma mudança notável, ok, é preciso esperar, a gente sabe, né, que muitas vezes você tem até uma estatística dizendo que 7 jogos iniciais, em geral, você tem um efeito ali de chegada, de estímulo e tudo mais. Mas assim, é muita diferença nos resultados, e aí não dá para dizer que é só na base do estímulo, que é só no vamos lá, chegou o professor novo, eu vou querer mostrar serviço. Né? Algumas coisas que o Crespo fez. Bom, primeira coisa, eu acho que São Paulo foi o time que melhor aproveitou a paralisação do Mundial, porque o time estava destruído fisicamente, havia jogadores que entravam em campo destruídos fisicamente, então eles não conseguiam cumprir nenhuma ideia de jogo, e com o Crespo, o São Paulo faz um jogo e vai para o outro oposto. É um jogo extremamente físico, de muita correria, muita perseguição individual. Como joga, né? Como persegue, né, também. Isso, e o que exige mais fisicamente do que exige o time do Zubeldia. Ou seja, São Paulo parece que conseguiu recuperar os jogadores fisicamente, e aí por isso a gente precisa esperar para entender o quanto a temporada vai cobrar do São Paulo. Mas também... Só uma coisinha, Birner, porque eu acho que é importante, porque muita gente dizia, pô, mas é sacanagem demitir o Zubeldia, porque na volta da parada... ele vai ter todos os jogadores de volta, vai ter um elenco completo. Muito bem, hoje o São Paulo tinha 8 desfalques. Entre estes 8 desfalques, como disse já o Calçade, não tinha Lucas, não tinha Caleri, não tinha Oscar. 3 dos principais, se não os 3 principais jogadores do São Paulo. Então, assim, é preciso também reconhecer isso, né? A recuperação física que o Birner fala se refere a quem está jogando, a quem voltou a campo, mas ele continua com um elenco muito desfalcado. A recuperação dos jogadores machucados, ela não aconteceu em parte, e outros jogadores hoje, tudo bem, alguns suspensos, como é o caso do Ferreirinha, que é um jogador hoje então eu ia falar sobre ele, mas... porque o momento é dele, né? Pois é. E então, aí ele ganha esse desfalque também. O que eu acho, tem 2 grandes diferenças na ideia de jogo. Eu falo de formação. Primeiro, o Zubeldia gostava de jogar, como 99% dos técnicos que fazem sucesso no mundo, com jogadores de velocidade pelos lados. O Crespo abre mão deles. Tanto é que o Ferreirinha praticamente não joga. Até porque também não tem muitos para escalar, não né? Tem, não tem. Né? Um jogador que cresceu muito com ele foi o Bobadilla. Sim. E aí a gente tem que esperar também, como disse o Jean, que ele tem muito mais liberdade, mas também faz muito mais perseguição individual, corre muito mais do que corria antes. E acho que uma coisa essencial que... Aí, você que vão me irritar... Não, vai lá. Ele não usou até agora os jogadores de Cotia, praticamente. Né? Ele tirou o Lucas Ferreira, que tinha 12 jogos com o Zubeldia de atacante no Campeonato Brasileiro, nenhum gol, nenhuma assistência. Né? O menino Luca voltou... Esse pra mim parece um pouco mais promissor, tá? Voltou agora, tava no banco, o Matheus Alves foi negociado... Contra o Atlético usou no segundo tempo, né? Não, eles vão entrando. Mas o que importa é que é a 5ª vitória seguida do São Paulo, JP. É isso, 5ª vitória consecutiva do São Paulo na temporada. Um jogo que não foi brilhante tecnicamente, mas terão jogos que a gente vai precisar vencer, mesmo sem ser brilhante. Mesmo sem fazer um grande jogo, uma grande apresentação. E o cara que está sendo destacado agora na imagem, mais uma partida gigante de Robert Arboleda. Não só na defesa, mas também decisivo no ataque. Fez o primeiro gol da vitória. E o São Paulo faz 2-1 para cima do Internacional. Antes de chamar o Ricardo Senna, Rai Monteiro, seu destaque dessa vitória do São Paulo por 2-1 para cima do Inter. 5 vitórias seguidas, grande momento do São Paulo na temporada, uma arrancada espetacular depois de uma metade de ano, né? Os primeiros 6 meses, assim, tirando a Libertadores, horrorosos do São Paulo do ponto de vista de desempenho, de valorização dos seus jogadores, de como potencializar suas peças, foi tudo muito mal feito, né? Até o meio do ano. Depois da troca do treinador, o time conseguiu uma reação incrível e não é só aquele negócio de algumas vitórias de brilho ali logo depois da mudança, não. Tem conteúdo no trabalho, tem muita mudança sendo feita, tem jogador sendo potencializado. E o fruto de tudo isso é o resultado positivo, né? Ou os resultados positivos. 5 vitórias seguidas. São Paulo se coloca em uma outra condição dentro do Campeonato Brasileiro. Agora de olhar um pouquinho mais para cima, não pelo título, tá muito longe, obviamente. E acho que nem tem time, elenco para isso.
mas sim, por que não, por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano, fazer um Brasileirão mais consistente, e aí sim, com isso, poder dar um pouco mais de atenção para as Copas, que é onde o São Paulo tem, de alguma forma, a possibilidade de tentar lutar por algum título. É isso, fim de jogo! E a nossa jornada esportiva continua, hein? Tem o pós-jogo agora. Ricardo Senna, Léo Valerro, comentando tudo sobre a vitória do São Paulo. Ricardo Senna, mais uma vitória do Tricolor! Só consigo fazer isso aqui, ó. Ufa! Pelo amor de Jesus Cristo, de São Paulo, apóstolo. Vitória do São Paulo, 2-1 contra o Inter. A gente precisava muito, mas muito dessa vitória, meu Deus do céu. Que sufoco, o jogo tava encaminhado, tava 2-0, tava tranquilo. Aí vem o destino e fala, não, você é São Paulino, né? Você não pode ficar tão tranquilo, não, calma aí. E aí vem um pênalti ali no final e os últimos minutos de sufoco, mas o São Paulo muito inteligente em campo, né? O time muito sabendo o que fazer, tranquilo naquelas, né? Mas frio, sabendo o que fazer, gastando tempo ali no campo de ataque, cavando falta, e é isso, cara, na raça. Foi como alguém colocou aqui no chat, né? Foi na marra, mas também pela qualidade do time, que tá num momento muito favorável, tá num momento diferente. Antes da gente alongar aqui os comentários, vou chamar o Gabriel para fazer as suas considerações finais, porque ele vai para a zona mista, vai para a coletiva e depois ele volta aqui com mais novidades, né, Gabriel? Diga aí. É isso, Ricardo Senna, 5ª vitória seguida do São Paulo na temporada. Eu falo, cara, 9 desfalques, jogos consecutivos, o São Paulo com um time curto. Esse time tem muito caráter e esse técnico é bom. O Crespo é estrategista quando precisa e o São Paulo é um time letal. Hoje foi brilhante? Não foi brilhante, não deveria um jogo brilhante. Acho que ninguém veio, né, ver esse jogo, e quem também estava assistindo de casa esperava um jogo brilhante. A gente esperava isso, entrega, luta até o final e o São Paulo Futebol Clube bem na parada para buscar mais 3 pontos e a 5ª vitória em sequência do campeonato. Bom ter Crespo conosco. Vou me ater a falar isso. É bom ter Crespo conosco. É bom ter o São Paulo Futebol Clube que briga, que luta. É o São Paulo que dá orgulho ao seu torcedor como há tempos não conseguia. O São Paulo consegue voltar, consegue virar a chave. 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, uma na Copa do Brasil e agora em busca da classificação para as quartas de final. Estabiliza, mas é o São Paulo que sabe jogar com a cabeça, com inteligência. E hoje tem que fazer também aqui esse elogio, tá? Porque quando a gente critica, ninguém tá criticando porque acha que o cara não pode ajudar ou porque torce contra o cara. O Cedric Soares, parabéns pelo jogo que fez hoje. Importante pro São Paulo. E ao final do jogo, foi muito inteligente também ali. Entrou na cabeça do Roger Machado e conseguiu uns 3 minutinhos nessa enrolação. Parabéns ao Cedric Soares. Parabéns ao Bobadilha pela volta por cima. E parabéns ao Crespo, que é um cara que deu outra cara, outra identidade para esse São Paulo. E acima de tudo, parabéns aos torcedores que ainda estão aqui na área visitante. R$220 aqui no preço da visitante. Espero que não ocorra novamente isso e entendo quem fala que contra o Inter